Boa noite a todos e a todas. Tem gente chegando aqui. Hoje nós estamos no nosso quinto encontro, né, onde nós iremos falar sobre esse conto, um templo do Espírito Santo. Não sei se tem alguém aqui que está participando pela primeira vez, mas se tiver, nós estendemos aqui as boas-vindas a este grupo, né? Aos flanelinhas, sejam bem-vindos, aqueles que estão aqui pela primeira vez. Ok, vamos começar então, todos apostos, todos com as suas anotações valerianas ou não. Então nós iremos aqui começar a falar sobre esse conto. Não sei, eu acho que o Paulo Henrique está entrando e saindo. Ele está arminianamente participando aí da... agora sim. Então, gente, vamos lá? Agora eu entrei com o e-mail normal. Antes eu tinha entrado com o e-mail da UFPS sem querer. Ah, tá. Às vezes Profissionais, eles têm caps lock. Mas como assim eu entrei gritando o próprio nome? Não entendi. Eu morro de medo desse negócio de microfone aberto. O e-mail institucional, ele fica sempre em caps lock. De todo mundo. Entendi por que gritando. Ah, tá. Agora sim, também entendi. Vamos lá, gente. Um templo do Espírito Santo. Eu acho que Morgana é a primeira vez que está participando. Seja bem-vinda, Morgana. Ela disse que ia ficar só ouvindo aí. Então a gente vai começar aqui o nosso encontro. Eu acho que todo mundo já percebeu do que se trata, né, o conto. Eu ia dizer que é um conto que fala a história de duas santinhas do Pauoco. Né? Vocês conhecem essa expressão, né? Santa do Pauoco. Eu até, um dia desse, estava lendo sobre a história dessa expressão. Mas, às vezes a gente fica com a impressão de que a Flannery, ela poderia pegar mais pesado ou piorar a história. Eu pensei em várias hipóteses para ela piorar essa história. E a mais óbvia, não sei se para vocês, é dela incluir primos na história, né? Mas, graças a Deus, ela não fez isso. Senão, possivelmente, aqueles que perdem o sono por menos, perderiam, talvez, 2 ou 3 noites aí de sono. Mas, enfim, também nessa história, vocês devem ter percebido aí, vários elementos picantes, digamos assim. E logo no início, a gente já dá de cara com esses elementos, né? Que são essas duas adolescentes, essas duas irmãs, que se auto-chamavam, né? Chamavam uma a outra de Templo 1, Templo 2. Diz aí logo no início que elas, de tão vermelhas e acesas que ficavam, acabavam por ser explicitamente feias. Já de cara aqui a gente vê essa questão de duas meninas que estudavam num colégio, num convento, na verdade, mas que parece que não aguentavam aquela vida, né? Elas entendiam que não tinham vocação para a vida de freira, e quando Flannery ela já introduz de cara esses elementos aí, né? Por exemplo, elas ficavam vermelhas e acesas, né? O que aparece em inglês é hot. E eu achei muito boa a sacada do tradutor, pelo menos nesse aspecto, de traduzir por acesas, né? Já dá uma conotação mais sensual, né? Aquela coisa mais picante mesmo, né? Que na verdade, é essa a toada que o conto vai ter, né? Então, são duas irmãs. Eu fico com a impressão de que elas eram irmãs gêmeas. Não sei se vocês também ficaram com essa impressão. Apesar do cabelo ser diferente, apesar de algumas características serem diferentes. Assim como os matutinhos lá, né? Os roceiros.
também me parecem serem gêmeos os dois. Os dois meninos lá da roça, né, cujo nome agora me fugiu, William, alguma coisa, Wendell e Corey, né? Eles tinham 16 anos. Não sei se vocês perceberam, mas, por exemplo, a priminha delas, né, que parte da história, boa parte da história, a perspectiva dessa menininha de 12 anos, não sei se vocês repararam, a menina tem 12 anos, as primas têm 14, os matutos, né, os meninos lá da roça têm 16, e o gordão, o motorista lá, que é o Alonso, tem 18, né, sempre pulando aí de 2 em 2 aí a idade desses meninos, né, desses jovens, partindo ali da adolescência, início da adolescência, 12 anos, chegando na adolescência propriamente dita, 14, 16, até maioridade. Apesar de que nos Estados Unidos a maioridade é 16 anos só, não sei se naquela época de Flannery já era assim, mas enfim. Então nós temos aí logo de cara, nesse primeiro parágrafo, a informação de que essas meninas, elas não levavam a sério a vida no convento, e na verdade elas não viam a oportunidade de sair de lá para revelarem-se, né? Ou seja, elas colocavam saias vermelhas e blusas espalhafatosas. Vejam aí a predominância, né, de cara do vermelho. A gente já comentou em outros contos que isso é muito carregado nas histórias da Flannery, esse simbolismo do vermelho associando sempre ao pecado, né? E isso também fica marcado, né, o próprio convento onde elas estudavam, né? Vocês devem ter percebido uma coisa bem interessante. O convento era feito de tijolos aparentes. Tijolo aparente é aquele tijolo sólido, né? Aquele tijolo maciço. A gente vê muito em prédios antigos. Quem é aqui de Recife, né, só é imaginar o Brenan lá, né? Aquela estrutura toda, aquele tijolo maciço, né? Que não leva tinta, né? A cor natural do tijolo. Então, tem também essa ideia de coloração avermelhada. E o curioso é que o convento, ele ficava entre duas coisas, né? Ele ficava localizado entre um posto de gasolina e um quartel do Corpo de Bombeiros. Então, é como se fosse o antídoto, né? Ele estava localizado exatamente no meio de algo que podia pegar fogo, né? Então, o convento, ele estava ali. E o convento, ele estava recheado, né? Essas duas meninas aqui talvez sejam uma pista do que existia lá no convento, né? Talvez existissem mais meninas, né, moças nessa situação, né, de ardência, né, de fogo mesmo, acesas, como diz aí no início do conto. Então, o convento, ele estava situado exatamente, né, entre um posto de gasolina, que é algo que a qualquer momento pode explodir, pegar fogo, mas do outro lado tinha lá um corpo de bombeiros para ajudar a apagar o fogo. E o convento, ele estava situado no meio desses dois extremos aí. Então, feita essa introdução, a gente já tem condições de perceber que o tema que Flannery traz aqui nessa história é realmente a questão da castidade ou da pureza, né? E aí a gente já vai começar aí a ouvir uns aos outros. Eu queria ouvir a impressão de vocês sobre essa história. Podem ficar à vontade para falar. A Valéria vai ficar meia hora, só ela falou, então eu gostaria que a Valéria iniciasse aí, se ela quiser, né? Já que ela vai ficar um pouco tempo, para a gente não perder os insights aí da Valéria. Oi, Léo. Eu posso falar alguma coisa assim, que eu só não queria adiantar muito, eu também vou ficar pouco tempo, mas eu não queria adiantar muito nas conclusões, que o que me chamou muita atenção no conto foi a partir do título, né? Um templo do Espírito Santo. E aí a gente fica perguntando, que templo é esse? Então, imediatamente eu pensei nessa questão da pureza, né, que a gente sempre diz, preserve o seu corpo, que era o que as freiras diziam para as meninas, né? Quando o rapaz quiser sentar com você no banco do carro, né, quando você for para tal lugar, fale para ele, para trás, Senhor, eu sou um templo do Espírito Santo, né? Mas no decorrer da história,
a gente vai vendo, ela se refere a Miss Kibbe, que ela diz que ela também é um templo, né? Apesar de ser aquela solteirona lá, que recebe os préstimos do homem mais velho, né? Do homem rico mais velho. E eu fiquei pensando que o questionamento é justamente quem é um templo do Espírito Santo. Até chegar no final da história, em que a gente vai ver que a aberração, né, que é o monstro lá, também diz que é um templo do Espírito Santo. E aí tem a oração da menininha que ela diz, ajude-me a não ser tão ruim. Mas logo em seguida ela conclui, foi Deus que me fez assim. Então, resumindo, né, parece a ideia de quem é digno. Então, os templos do Espírito Santo são pessoas estúpidas, né, são pessoas que não têm propósito nenhum na vida, são pessoas deformadas. A própria menina que se julga muito esperta, mas não é esperta. Então, essa para uma visão mais geral, né? Foi a sensação que ficou para mim. Esse questionamento, né? Quem pode ser o templo do Espírito Santo e o questionamento contra Deus, né? Se Deus me fez assim, Deus me fez pecadora, né? Deus que promove isso, né? Esse confronto, né? Na figura de quem é Deus. E uma outra coisa também, que é em relação às idades, né, que você falou, eles são idades muito próximas, e é interessante que, na visão da menina, ela se achava mais velha, e pouco tempo atrás eles estariam brincando todos juntos. Ela é a única que é referida como criança, né, que tem 12 anos, mas ela brincava com os meninos, saia rolando no chão, brincando de guerra. Quando eles tinham 10, ela tinha 8. Não, eles tinham 12, ela tinha 8. Então, eles brincavam juntos. E ela se ressente disso. Também no começo do conto, ela diz para... Se só uma tivesse vindo, ia brincar comigo. Se só uma tivesse vindo, ela ia ser minha companheira, ela ia brincar comigo. Mas como são duas, elas estão fazendo as coisas de moça e eu estou aqui sozinha. Então, ela é muito ressentida desse crescimento dos amigos. Então, provavelmente, essas primas já tinham alguma convivência com ela, e ela via todo mundo como estúpido porque eles cresceram e ela não. Então, eu achei bem interessante essa questão do ressentimento dela pela idade. Então, os meninos brincavam com ela, prometeram casamento a ela. Agora e ela dizia, não, eu vou levar vocês para a corte marcial. Agora eles eram adultos, né, já não ligavam mais para ela e ela tinha ficado para trás. A idade começou a fazer mais diferença que não fazia antes. Então, acho que são essas as minhas observações. E o curioso é que, assim, a menina não tem nome, na verdade, né? Child, né? Em inglês aparece aí o child, né? Uma criança. Eu acho que o conto aí foi traduzido como menina, né? Evidentemente que todo mundo percebe que é uma menina, né? De que a história se trata. Então, de fato, naquela passagem aí que as meninas ficaram com bastante pulgas atrás da orelha, né? Eu também tive essa mesma percepção. Ela está fazendo ela está voltando no tempo, né? Lembrando quando brincava de guerra, né? Com os seus vizinhos, né? E, na verdade, se a gente for parar para pensar, lembrar da nossa própria infância, né? A nossa pré-adolescência e da adolescência propriamente dita, a gente vai ver que, de fato, essas questões, elas são bem presentes, né? Essa questão do primo mais velho, né? Sei lá, 2, 3 anos mais velho. Eu lembro muito bem disso nitidamente, né? Quando eu era criança, eu tinha ali por volta dos 10, meus primos um pouco mais velhos, ali 2, 3 anos mais velhos que eu, e já entravam na fase de namorar. E quando a gente saía, assim, para brincar e tal, o interesse dele já era outro, né? A gente se sentia ali meio no escanteio, né? A gente se sentia meio desprezado, então a gente procurava os outros primos da mesma faixa etária, sendo que a gente também, quando entrava nessa fase, a gente fazia isso com os mais novos, né? Então todas essas questões são bem interessantes e a menina, de fato, ela parece um pouco ressentida disso. Tanto é que, como a Valéria tocou, a menina, ela mesma reconhecia, né, que era uma pecadorazinha, né?
apesar dela se julgar muito esperta, né, lá na frente ela vai dizer que ela sofria com esse pecado do orgulho, né, ela mentia, então ela mente pra caramba no conto, ela mente sobre a característica física, por exemplo, dos meninos lá da roça, diz que um tinha 1,80, o outro tinha 1,90, era bonitão e tal, mas na verdade eram pequenos e mirrados, né, os meninos, com os olhos fundos e inexpressivos, como diz aí, e para piorar ainda eram crentes, né, eram da Igreja de Deus, sei lá, eram protestantes, né, e aliás, sim, pois não, João. Sertanejo gospel, viu? Que é pior ainda. Cantavam um sertanejo gospel lá, né? Eu não sei se vocês conseguiram identificar, provavelmente conseguiram, mas os hinos que são mencionados aí, que eles cantavam, era aquele que foi traduzido para o português como Achei um Bom Amigo, né? E o outro é Rude Cruz, que vai ser mencionado. Ao passo que as meninas, né, talvez até mesmo para provocar, né, os garotos lá cantam a música lá em latim, né, da igreja, até me foge a memória aqui o nome, mas tem aí, inclusive tem até uma nota do editor sobre isso. Mas enfim, então há também essa questão de embate entre protestantes e católicos, mas a questão toda, como a Valéria colocou, quem é digno de ser chamado de um templo do Espírito Santo? Quem é digno de ser considerado morada do Espírito Santo? Se até um hermafrodita, ele se considera como um templo do Espírito Santo, ele considera que Deus o fez assim, e até a gente pode pensar que, naquela questão lá que Jesus fala, né, que existem eunucos de nascença, existem eunucos que se fizeram eunucos, e existem aqueles que os homens fizeram de eunucos, né, aqueles que se mantiveram nessa condição. A gente pode pensar também nessa imagem, né, do hermafrodita como um eunuco, né, de nascença, né, ele nasceu assim, ele escolheu, foi Deus quem o criou nessa condição, que se autodenominou por isso um templo do Espírito Santo. Porém, não sei até se eu estou me adiantando aqui em alguma conclusão que vocês tiveram, é bastante curioso que esse personagem, ele participe, né, de um parque, e provavelmente era uma atração ali daquele parque, né, assim como existia lá o Homem Gordo, sei lá, a Mulher Barbada, como tem, né, nos parques, nos circos, e uma das atrações era justamente esse hermafrodita, né, que talvez angariasse dinheiro, né, para os seus, digamos assim, os donos ali do parque. Eu fiquei com essa sensação de que, apesar dele trazer ali uma mensagem profundamente, eu diria, religiosa, no entanto, ele estava fazendo aquilo ali à guisa de ser um empregado, né, compor aí a trupe, digamos assim, circense, que estava ali naquela cidade. Não sei se vocês também tiveram essa percepção. Queria ouvi-los aí, quem tiver vontade de falar, ou se quiserem seguir na sequência cronológica aí do Eu gostaria de falar. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Minha primeira vez participando. E eu queria voltar só um pouquinho, Léo. Sobre o título, né, o Templo do Espírito Santo, eu penso que é a própria menina que não tem nome. Porque tanto as duas garotas, que você colocou como sendo irmãs, que no caso é a Joane e a Suzana, elas tanto têm nomes quanto ela tem apelido. Então eu penso que o Templo do Espírito Santo é a garota, porque quando ela escuta as meninas falarem sobre serem chamadas de Templo do Espírito Santo, ela se impressiona. E também porque tem uma parte muito interessante, logo na primeira parte do conto, que é na página 77, que o narrador diz o seguinte: ficariam todo fim de semana, e sua mãe tinha dito que não sabia direito como recebê-las. Então, no meu olhar, esse narrador onisciente, né, esse narrador que sabe o que a menina pensa, o que a menina sente, ele já coloca aí como a menina sendo importante, a sua mãe. Então, eu acredito que ele destaca a menina, quando ele coloca aí até esse pronome possessivo, se referindo a ela. Não tem falas, mas eu achei isso muito importante quando ele diz isso. E o fato também dela não ter nome.
Antes disso, tem uma comparação, né, das cores das roupas, das fardas marrons com as saias vermelhas e as blusas espalhafatosas, e também tem o batom e o sapato de domingo, que a gente pensa que é o sapato de salto, né, que a gente arruma para ir para a igreja. Então tem essa construção dessas meninas muito elegantes, e eu me lembrei muito daquele versículo, que a mulher indiscreta é como um anel de ouro em focinho de porco. E é o contraste dessas garotas, né? Elas deixam esse estilo da igreja, digamos assim, e elas mudam completamente, noviças completamente rebeldes. Outra coisa que eu sinto é esse jogo, né, do sagrado e do profano, de eu me dedicar a Deus e ao mesmo tempo eu não ter paixões, o que não é verdade. E a gente lembra disso com o Bentinho, quando vai para o seminário, ele amava Capitu, mas tinha um voto da mãe, eu me lembrei muito disso, então ele precisa ir para o seminário, e ali vai acontecer todo um jogo, né, da mãe tentar tirar ele, e ele sai e tudo mais, então eu me lembrei muito disso. E basicamente essas as minhas impressões, para não me adiantar mais, enfim, não sei se estou falando bobeira. Imagina, muito boas as suas observações, obrigado aí por esses comentários. De fato, essa questão desse jogo entre o sagrado e profano talvez fica mais destacado também na figura lá do motorista, né, do Alonso. Lá para o final do conto, ele é descrito como um porco, né, como tendo orelhas de porco, e o seu carro era tão fedido quanto o nono círculo do inferno. E se a gente for para essa referência, né, do nono círculo do inferno, se a gente for lá para a Divina Comédia, quem é que estavam lá no nono círculo do inferno de Dante, né? Eram exatamente os traidores, né, pessoas envolvidas com traição, seja da família, seja da pátria, aí entra adúlteros e tudo mais. Então, esse camarada aí, esse motorista, Alonso, né, ele também pode nos remeter a essa ideia, né, de pecado. E tem um outro detalhe também, é o horário que ele chega, que ele volta com as meninas, né, para casa. Vocês repararam, meia-noite. Poxa, vamos ser sinceros, onde é que, na melhor das hipóteses, isso aconteceria numa família, né, ordeira, né, você deixar duas meninas sozinhas com um motorista cujo carro fedia igual ao nono círculo do inferno, a voltar para casa de meia-noite, né? Sei lá o que se passou entre eles, mas enfim. Então, de fato, sempre vai haver esse contraste aí. Agora eu queria falar um pouquinho da mãe da menina e tia das outras, né? O que é que vocês acharam dela? Eu fiquei com a impressão de que ela é aquela tia que quer agradar, digamos assim, de certa forma, as sobrinhas, né, que irão passar um final de semana na sua casa, né? E a gente só lembra evidentemente, das tias da gente, né? Fulano, ciclano tá vindo passar o final de semana, vou preparar isso, vou preparar aquilo. E, de fato, essa era uma preocupação da tia, né, delas, sendo que ela também, imagine a seguinte situação, né, as meninas na flor da idade, as meninas com toda a pinta de que queriam aprontar, né, alguma coisa, e todo o cenário montado para que isso fosse possível. Imagina como ia ficar ruim para essa tia se algo acontecesse a essas meninas, né? Como que ela ia ficar? Não, as minhas filhas passaram o final de semana na sua casa e aí voltaram grávidas, né? Voltaram buchudas. Agora é você que vai criar. Imagine uma cena dessa. Então, por um lado, ela quer agradar as meninas, mas por outro, ela também tem essa preocupação, né? Tanto é que quando fica aí sugerido, né, que algo poderia acontecer nesse sentido, é exatamente o que ela vai dizer às meninas, né? Pois é isso justamente que vocês são, templos do Espírito Santo. Vai lembrar para elas, né, que aquilo que as freiras falavam acerca dela é verdade. Olha, vocês se comportem porque vocês são, né, meninas devotas, vocês são templo do Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que ela
vai colocar aí dois garotos, né, de 16 anos, digamos, para fazer companhia a essas meninas. Mas eu penso que esses garotos, eles não são escolhidos a esmo, né? Eles são escolhidos a dedo por indicação da própria filha dela, né, da menina sem nome aí. Por quê? Porque são meninos, né, roceiros, e aí a gente pode até fazer uma ponte, um link com outro conto da Flannery, que é o Gente Boa da Roça, não sei quantos aqui leram, que é um conto fantástico, que vai, digamos assim, eu costumo dizer que a grande sacada desse conto, Gente Boa da Roça, é que o remédio para um niilista é outro niilista à porta, né? Batendo na sua porta. Né? Assim como um remédio para um doido é um outro mais doido que ele, para o niilista, idem, né? Quando o niilista ele encontra alguém mais niilista que ele vê que o seu niilismo é furada, né? Não vai levar a lugar nenhum. Então, eu fiquei com essa sensação inicial de que esses roceiros, esses meninos da roça, podiam representar isso, sendo que não, né? Na verdade, para mim, eles não representam Flannery não está usando eles para atacar o conceito do bom selvagem, né? Mas não, os meninos de fato eram crentes, né? Eram protestantes de uma tal Igreja de Deus, eles cantavam corinhos conhecidos do imaginário popular americano, inclusive veio parar na gente, né? Achei um Bom Amigo, o Rude Cruz, todos esses hinos que a gente canta na igreja até hoje, estão no Inário Preteriano, inclusive. Sendo que os meninos, eles eram cantores, né, meio sertanejo, aparece aí a palavra sertanejo, mas na verdade folk music, né, a legítima música do interior, country ou folk, exatamente. Então, os meninos, como alguém falou aí, provavelmente eram, sim, pentecostais, e a gente sabe toda a caracterização que Flannery faz, né, por exemplo, dos pregadores de rádio da época, né, dos pentecostais, né, dessa coisa toda. Então, esses garotos que são colocados no caminho dessas duas meninas, eles não são, né, a priori, meninos que estejam ali querendo pescar, né, as duas sobrinhas da vizinha, né, digamos assim. Pelo contrário até, eu acho até que são meninos que ficam um tanto escandalizados com o fato de que as meninas, elas são católicas e eles têm a sensação, depois que elas cantam lá o canto, né, de autoria lá, como a gente vê na nota do editor de Tomás de Aquino. Eu não sei se na edição de vocês tem essa nota, tem? Sobre o canto. Tem. Então, e aí os meninos ficam muito chateados, né? Eles se sentem afrontados com esse cântico que elas cantam. Inclusive, um deles até vai dizer, deve ser música judia, né? O cara não sabe nada. Quer dizer, um protestante, ele não conhece nada da tradição católica, né? E talvez o contrário até seja verdade também em relação às meninas. Talvez elas conhecessem um pouquinho, porque elas conseguem provocá-los, né? Então, tanto é que a menina vai dizer lá do fundo, né? Seus burros, vocês são muito burros, ô bicho burro, bicho tapado, como assim você não sabe que isso é um cântico, né, que é cantado na Igreja Católica? Enfim. Então, eu acho que esses meninos, eles ajudam, então, a compor esse cenário, né? A própria Flannery, ela falou que a ideia por trás desse conto é realmente a questão da pureza, e esses meninos aí ajudam, né, a fechar esse circuito aí. Mas vamos lá, quero ouvir mais vocês aí. Uma coisa engraçada sobre o Alonso é que ele tinha 18 anos e 120 quilos. Só isso. Fala. Só uma observação,
alguém suscitou no grupo que meio que então havia essa crítica ao protestantismo, né, a partir de dizer que eles eram burros, né, que acho que é o Wendell não eles dois, enfim, os dois rapazes, eles eram burros por ser, não sei se por serem protestantes ou qual que é a opinião de vocês, né, e aí isso é evidenciado lá pelo fato de que elas têm latim e eles vão se vir para o outro lado, né, achando que é música judaica, enfim. Eu não sei em que medida a Flannery, ela tem esse tipo de apologética, assim, pró-católica. Eu também, como não tenho participado muito das reuniões, eu não sei se isso está presente, vocês viram isso nos outros contos, ou se isso existe na escrita dela, né, esse tipo de crítica ao protestantismo. Sim, é bem marcado, bem marcado isso nos contos dela. Ela faz muita caricatura também pelo menos do protestantismo que ela conheceu, né, na sua época, né? Estavam ali em ascensão os pregadores de rádio, né? Especialmente pentecostais. Essa expressão que aparece aí, Pedro, na verdade, não são duas músicas diferentes, falando aqui, respondendo ao que o Pedro colocou no chat, mas é a mesma música, na verdade, que eles cantam, né? Na verdade, eles vão cantar uma estrofe, apenas a estrofe que é diferente. É porque teria que ver a música em inglês, porque a tradução em português deu meio que a versão portuguesa, né? Em português desse hino deu meio que uma quebrada na ideia original, mas eu fiquei com a seguinte impressão, né, acerca dos meninos aí. De fato, fala com a cara deles lambida de cachorro, né? A expressão que aparece em inglês eu acho que é like dog, simplesmente. Que eles pareciam um cachorrinho, né, fazendo cara de carente pro dono. Eu acho que a ideia é essa. Eu acho que a ideia aí dos meninos aí no canto talvez não fosse necessariamente que eles estivessem dando uma indireta para as meninas, né? Mas que talvez, né? Eu posso estar completamente errado aqui, tá, gente? Mas talvez essa canção aqui que os meninos cantam é exatamente um compromisso de castidade deles, né? Em ter achado em Jesus o bom amigo, né? Ou seja, não há outra coisa que nos interesse, né? Ele é o lírio do vale na alma. Enfim, eu fiquei com essa impressão, até mesmo pela segunda estrofe que aparece aí, onde diz o seguinte: pode o fogo me rodear, nada mais vai me assustar. E aí, se a gente fizer a associação do fogo aqui com o fogo, né, dos desejos sexuais que afloravam, né, nos meninos na idade que eles tinham, 16 anos, tá ali duas menininhas de 14, enfim, mas ainda que o fogo os rodeasse, nada mais os assustaria. Por quê? Porque Cristo é o lírio deles, porque Cristo está sempre ao lado dele. Então, a impressão que eu fiquei acerca dos meninos foi essa. Como eu falei, posso estar completamente equivocado, mas essa foi a sensação que eu fiquei em relação a eles. Tanto é que, de fato, né, para as meninas, eles vão fazendo papel de bobo, né? Estão lá achando que estão abafando, né? E as meninas eu acho que até assim, pelo histórico de personagens da Flannery, não há nenhum bom, nenhum sequer, entendeu? Então, assim, a minha primeira leitura foi esses caras aí estão querendo parecer. Eu acho que eles podiam tá querendo parecerem santos, com uma estratégia também, porque eu acho que a cara de cachorro que ela define dá muito essa impressão que eles estavam tentando impressionar as meninas cantando uma música de crente. Vai que eles nem sabiam direito o que elas estavam cantando, então, sei lá, na cabeça deles talvez eram meninas crentes, feito eles, quando elas cantarem latim e ficavam dizendo, deve ser uma música judaica. Nem sabiam, talvez foi estratégia mesmo deles e por isso a cara de cachorro.
Eu penso que elas cantaram em latim para fazer aquele charme. Nossa, nós somos melhores do que vocês. Eu penso nisso, elas eram muito debochadas. Então elas meteram latim que eles não iam entender bulhufas nenhuma. Talvez elas tenham feito isso porque também uma outra hipótese é que elas não conheciam outra, sei lá, cânticos católicos, sei lá. Eu acho que na época talvez nem existissem, né? Mas assim, é muito improvável, gente. Vejam só, os Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos é predominantemente, pelo menos era, né? Talvez ainda seja, predominantemente protestante, inclusive na época da Flannery, né? Que é a escritora católica no sul protestante, né? Impossível essas meninas não conhecerem, né? Pelo menos um hino sequer, né? Do inário protestante, né? Talvez elas conhecessem, mas tenham preferido cantar em latim justamente para fazer troça dos meninos e deixá-los imaginando que diabos era aquilo que elas estavam falando. Eu acredito nisso porque o narrador diz o seguinte: e o que ele cantava, música sertaneja, parecia uma mistura de hino religioso com canção de amor. Então eu acho que elas pensaram que eles estavam caidinhos por ela, o cachorro que caiu do caminhão de mudança. Quebraram a cara, né? Pelo visto. É só mais um posicionamento Sim. aqui. Se a gente partir então do pressuposto que eles estavam tentando impressionar elas, né? Até nisso eles realmente falharam, até pelo sentido de que se elas estavam vindo de um convento, né, lá das freiras, enfim, eles tinham que ter puxado algo mais católico, né? E nem isso eles tiveram competência para fazer, né? Provavelmente porque eram dois universos completamente diferentes, né? Elas, moças, tem essa diferença também, né? Elas, moças mais ricas, né, educadas num colégio interno, e eles, rapazes mais pobres que prestavam serviço na fazenda da avó, né? Então, eles provavelmente, se eles cresceram, né, nessa igreja, eles não tinham noção nenhuma do que era a tradição católica, né? E elas também, como vinham de lá, não tinham. É como se fosse um choque aí entre dois mundos nesse encontro. Eu penso nisso também, né? Que eles vêm de tradições completamente diferentes. A impressão que eu tenho é que as meninas eram um pouco mais cosmopolitizadas do que eles, se é que eu Sagaz. posso usar essa palavra. Pois não, Gabriela? Sim. Eu acho que elas não eram só sagazes, elas eram mais maduras. Isso porque a menina sem nome tá vendo tudo do barril e diz que chama eles de tapados. Ela Sim. fica furiosa com eles porque eles estão pagando mico. E ela não queria que aquilo fosse daquela forma. Ela queria ver as duas primas se darem mal. Mas ela percebe que as duas primas estão sacaneando eles. Exatamente. Pois não, Pedro? Pedro abriu o microfone aí, não sei se ele vai falar. Mas uma coisa interessante é que aparece aí é que ela fica meia hora com a avó dos meninos, né, ao telefone, né? Então, assim, os meninos, eles não eram também aqueles roceiros pobretões, né? Tinha telefone, pô, na casa deles, entende? Mesmo naquela época. E ficou meia hora conversando, né, acertando detalhes e tal. E quando as meninas descobrem que vão, digamos assim, sair, né, com esses dois rapazes, esses dois meninos, o que elas fazem? Elas vão dar um trato no cabelo, né? Enrolaram o cabelo em canudos de alumínio. Eu suponho que sejam uma espécie de bobs, não sei. Mas, enfim, elas estão, né, se produzindo para encontrar os seus príncipes encantados, né? Hashtag SQN, só que não, né? Não eram príncipes encantados, eram dois roceirões, dois matutos, no nosso linguajar, que não eram, né? Cujas características físicas não correspondiam em nada àquelas que a sua priminha havia dito, né? Que eram altos, né? Esbeltos e coisa e tal. Eram meninos baixinhos, mirrados, os dois tinham um rosto vermelho, com as maçãs
saltadas, olhos sem brilho, miúdos que nem caroço, né? Então, quer dizer, se a expectativa delas foi frustrada, e agora talvez aí a expectativa deles de que eles podiam, né, impressionar as meninas, né, vai ser frustrada porque elas meio que vão dar um troco, né? Vocês frustraram a expectativa que a gente estava tendo de vocês, meninos, agora a gente vai frustrar a expectativa que vocês, porventura, estejam nutrindo a nosso respeito. Então elas vão lá e metem aquele cântico católico lá, começam a fazer troça com eles, e eles são ludibriados dessa forma. Leonardo, não sei se minha interpretação e o pessoal, né, vai ser forçada, mas eu acho que Flanner também ela destaca a questão da imaturidade dos meninos cristãos, meninos, calma, no fato de não ter o traquejo de lidar com essas meninas católicas. Então, eles também não têm uma habilidade para chegar nas meninas. Acho que isso também destaca. Pode ser destacado, não sei. Esse é um problema, eu acho que desde Adão, né? A gente vê muito isso hoje em dia também, né? Dos meninos que não têm modos para se aproximar, né, de potenciais esposas, enfim. Já a gente chega no leão, né? Eu acho que tá todo mundo curioso aí pra gente chegar nos leões. Fogo. Pedro tá abrindo o microfone e fechando, não sei se Pedro quer falar. Pedro, tu és pedra, fala aí. Cara, você tá muito misterioso. Além de crente, você é misterioso. Tem aquele memezinho. Eu acho que a gente conseguiu aqui desfazer talvez aquela sensação de que alguns tenham ficado, né? As meninas colocaram ontem, eu acho, ficaram com a cabeça cheia de ideias sobre aquela cena que a menina tá imaginando, né? Brincando lá com os meninos. Na verdade, elas estavam brincando, a gente já explicou isso. Eu acho que esse foi o único até agora que não teve nada. Que não teve nada o quê? Nada que faz a pessoa ter pesadelo de noite. Foi o mais tranquilo até agora. Se fosse você, eu não dizia isso. Não diria isso. Mas... Foi isso Eu que ia eu dizer acabei de isso agora. dizer. É o mais tranquilo até agora, até que o Léo venha e detone com a expectativa que a gente criou do conto, porque daí a gente sai traumatizado daqui. Se vocês quiserem, eu já falo agora, mas é melhor não. Eu vou esperar Pedro falar dele primeiro. Fala. Eu fiquei logo pensando. Não, é muito no final que eu vou falar. Esse motorista, ele deve ser um pedófilo, porque tem que ter um pedófilo em toda a história de Flannery. Mas eu li e achei que não. Pelas evidências, porque... Mas poderia, porque é um conto de Flannery, né? Então... Poderia ser. Como eu falei, né? Eles voltaram com as meninas de meia-noite pra casa. Então... Eu acho que ele era o enfim. pedófilo da história, sim, justamente por causa disso que o Léo falou, por causa dessa volta da meia-noite. Não me conformo desse horário ter ficado tão explícito assim. Pedófilo. Como eu falei. Né? Morgana disse que se fosse sobrinha dela, ela dava uma pizza, viu? Ela disse Dava aqui no pizza. chat. Mas, gente, eu fiquei Tem que na ter o dúvida. pedófilo da história. Vai lá, Bruna. Levar elas de volta pra casa. Não são os meninos que levaram, não, porque elas vão de carro com os meninos, né? Cadê? Isso, os meninos, aliás. Cadê, gente? Porque a minha página é diferente de vocês aí, tá? Então... elas voltam para casa. De fato, não. Realmente, eu acho que não é com o Alonso, não. É com os meninos lá. Elas voltam para o convento com o Alonso, não? Isso é. Elas voltam para casa com... Não, ela Enfim. volta com os meninos do parque, mas Com os meninos com o do aluno parque, do convento em hora normal, assim, né? Pelo que Tanto Isso. que tem o sol, né? Se eu não me engano, que ela vê o sol, tudo. Uhum. Isso, eu confundi, gente. Alonso com os meninos.
Coitado, destroçado aqui. Ô, Léo, mas Não, olha, mas ele é um porco, ele é um Não, porco. não, mas eu também entendi desse jeito. E, gente, essa revisão é muito ruim, cara. Não sei se vocês perceberam, mas tem Sim, muita coisa perde. errada. E perde o Bizarro. sentido de muitas coisas, assim. Eu vi, Sim. pelo menos no último, no Um Golpe de Sorte, assim, o tanto que perdeu quando passou para o português. A tradução esse não deu pra ver. é ruinzinha, mas a revisão, de parabéns. Uhum. Coisas que elas trouxeram do parque, né? Um revólver de plástico, cheio de confeitos baratos. Vocês lembram, né? No golpe de sorte, a questão da arma lá e tal. Que a mulher lá sentou em cima. Enfim. Pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa. Um gato de papelão pintado com bolinhas vermelhas. Mas o ponto... Sim. É o Pedro. Sim. O mais interessante é que a luz que brilha na escuridão da janela do quarto dela é a luz que sai do parque, né? Que aí, para mim, é impossível não associar com a crítica, talvez, das que eu vi nos contos dela até agora, talvez a mais escancarada, a ignorância, assim, né? Que essa luz que sai do parque, ela foi simplesmente cancelada, né? Por ignorância, assim. Porque mesmo o parque sendo o lugar lá dos freaks, né? Das coisas estranhas e tal, era ali que Deus tinha revelado, né? Digamos assim. Tinha revelado um conhecimento para ele, né? Então, do lugar mais improvável saiu uma luz, né? De conhecimento, de ciência, né? Da realidade das coisas. E aí, no final, os pastores vão lá e fecham, né? Como se fosse assim, né? A ignorância de perceber que Deus, ele pode se... Não, seria meio assim, Deus pode se manifestar em tudo, não. Mas assim, que Deus, por sua graça, ele de fato fala, né? Também nos lugares escuros, enfim. Lá ele pode trazer o conhecimento salvífico às pessoas, né? Como foi no caso, através de uma visão chocante, né? De um negócio bem assim, bem escuro, né, bem negro assim da existência, né, que é uma deformidade tão triste assim. Aí é interessante, esse jogo aí de luz e sombras eu achei muito, pelo menos 2 vezes acontece, né? Tanto na vista dela da janela de noite, quanto no final assim, né? Sempre deixando um rastro de luz, né? Tanto a luz do parque, quanto no final, né, a luz do sol, né, que fica manifestado o que é afinal essa luz do parque, né? Seria a própria luz do conhecimento de Cristo, assim, né, que brilharia. Pois é, ela achando que para ser santa ela teria que submeter talvez ao martírio, né, a coisas muito grandiosas, assim, né? Interessante. Fazendo um link, Pedro, com o que você falou, que foi excelente, e com o que o Paulinho falou aí, se a gente pegar a cena final mesmo do conto, né, o último parágrafo do conto, a gente vai casar direitinho. Porque enquanto que lá na ocasião do jantar, a luz que a mãe da menina colocou fosse uma luz artificial e conseguiu até um efeito de verdor, né? Um verdor se enegrecendo, né, na medida em que se aproximava do céu, e que mesmo assim fazia com que as meninas ficassem mais bonitas do que de fato pareciam. Lá nas últimas linhas do conto, a gente vê que, se de um lado, mesmo uma tentativa, digamos assim, parca, né, de trazer um símbolo, né, de redenção, é possível até mesmo que nós tateemos essa realidade superior. A gente vê que no final, né, nas últimas linhas do conto, nós temos a verdadeira luz, que é o quê? É o sol como uma enorme bola vermelha. Você já não tem mais a luz artificial lá do jantar, né? Você tem aqui a fonte, né, de luz, né, de calor, enfim. E vejam que também a gente tem essa imagem do verdor. E não é mais um verdor artificial produzido por uma luz artificial, mas é um verdor de quê?
de uma grande extensão de pasto que se elevava pouco a pouco e a seguir descaía com um verdor concentrado para encontrar a mata escura. Então aqui também a gente tem essa imagem do verdor encontrando o escuro, sendo que não é mais algo produzido por uma luz artificial, mas algo de fato real, né, legítimo, criado por Deus. E o sol aqui é importante que a gente destaque, porque ele vai aparecer para a menina como o quê? Uma hóstia empapada de sangue. E aqui entra toda a questão da doutrina católica sobre a questão da hóstia, né, como de fato, né, a transubstanciação, né, o corpo de Cristo e tal. E Flannery, como católica, acreditava piamente nisso, né, que de fato a hóstia era o corpo de Cristo. Então nós temos aqui esse sol, né, essa luz, a fonte de luz, né, aparecendo lá como essa hóstia empapada de sangue, e quando sumiu de vista, deixou uma listra fina no céu, como uma estradinha de terra a pairar sobre as águas. Quer dizer, o sol se foi, mas ele deixou o seu rastro para que a gente olhe e diga, não, de fato, ali está a verdadeira fonte de luz. Eu acho que Pedro falou da graça que se manifesta no final, e eu acho interessante que antes de entrar no culto não, na missa, ela rejeita, assim, né? Ela se afasta da freira lá, né, tal. Ela até fala no livro, no narrador, tipo, só é chegar nessas igrejas que, acho que ela fala alguma coisa assim, né, que botam para orar, ou vem abraçar, uma coisa assim. Enfim, em todo caso, já vem beijar as crianças. Na cabeça dela, ela fica, povo chato, se atira. E aí, no final, de fato, a freira se atira, né? Eu acho que é justamente essa linguagem que ela fala, né? Que a freira, ela se atirou sobre ela, né? Então, eu achei interessante porque a graça bem, assim, né? Tirando... Porque, você lembra, ela falou no conto, que no começo, qual é a minha solução? Eu preciso ser santa, né? Para isso eu preciso me submeter ao martírio, preciso fazer grandes coisas, né? E aí, aqui, na verdade, a freira que se atira sobre ela, né? Já é um lampejo, assim, da iniciativa de Deus, né? Para salvar aberrações, né? Assim, pessoas tão indignas. E no final, para mim, em que pese a questão da doutrina católica, da hóstia ser o próprio corpo de Cristo, eu não consegui desassociar o sangue da hóstia como, assim, uma referência ao sangue que ela pensou que teria que derramar, que ela pensa lá do martírio, como que, assim, tipo, o sangue já foi derramado, né? A graça já foi estabelecida, né, por uma obra de uma vez por todas, assim, né? Não sei se seria evangelicalizar demais o que ela não quis, mas, de fato, na minha cabeça evangélica eu não consegui desassociar. O sangue que já foi derramado. Porque na Eucaristia Católica Romana... Não tem vinho, né? Eu pensei nisso, mas não tem vinho, né, de fato. Então não seria simplesmente uma visão de um padre tirando a hóstia do cálice, porque não tem cálice para como é que chama? O povo que não é clero, sei lá. O povão. O laicato, né? Isso aí que tu falou. Os leigos. Então, o resto. Não seria simplesmente uma visão do que ela viu na missa, digamos assim, algumas horas atrás. Mas seria uma visão bem beatífica, né? Pegando uma linguagem meio puritana. Eu fiquei desconfiado dessa freira, e aqui é o comentário que eu disse que ia deixar para o final, porque ela é descrita como uma freira corpanzuda. Eu fiquei com a sensação de que, sei lá, por exemplo, a freira, ela abraça a menina, eu suponho que a freira seja alta, porque o rosto da menina bate no cinto, né? Aliás, o rosto do crucifixo que tinha preso ao cinto, a freira, esmaga o rosto da menina, né? Então fiquei com essa sensação que é uma freira alta, corpanzuda, e que de alguma forma estava ali aliciando, né, no bom sentido, digamos assim, a menina lá, né? Talvez a gente possa até levar para um outro lado a questão, né? E se houvesse abusos de freiras contra noviças? É uma hipótese. Em Flannery tudo é possível, né? Afinal, a freira é corpanzuda. Em Vocês percebem que é só homem velho. Mulher abusando em Flannery. Você pensando que a freira, a vinda da redenção, ia escapar do conto. Leia a Gente Boa da Roça que você vai ver. Mas, enfim. Ainda não li, então, os contos que vão me deixar mais traumatizado. Mas, enfim, tem uma coisa interessante aí sobre o martírio, que
que o Paulinho falou, que é interessante, porque até então a concepção que a menina tem, né, de que, tipo assim, para ela ser considerada digna de ser um templo do Espírito Santo, é necessário que ela seja uma mártir, né, que ela literalmente derrame o sangue dela. E aí eu dei risada demais nessa parte, quando ela diz assim, que ela nunca poderia ser santa, mas achou que poderia ser mártir se a matassem bem depressa. Aguentaria ser morta a tiro, mas não em óleo fervente, ou seja, ela não queria sofrer, gente. Olha só, um livro que eu sempre que leio, né, trechos, eu me considero menos crente do que eu já sou, do que eu já me considero, né, que é aquele O Livro dos Mártires, que, assim, biografias, elas devem fazer parte da nossa dieta de leitura, porque são exemplos que nos inspiram, né, e, assim, é ler trechos desse livro e chorar, na certa, né, mas uma coisa é fato, ninguém gosta de sofrer. O crente, ele sofre por tabela, né? Porque nós somos levados à morte todos os dias como ovelha para o matadouro, né? Mas o sofrimento, né? O camarada que diz, não, eu vou criar uma circunstância aqui somente para sofrer. Isso aí, ninguém gosta. E a menina é bem sincera aqui nesse ponto. Olha, eu até morreria como um mártir, mas com um tiro. Né? Deu um tiro logo na minha cara, eu morro logo de vez, não sinto nem dor. Mas não me joga num tanque de óleo fervente, não. Pelo amor de Deus. Então, assim, e eu ri muito com isso aqui, porque é meio que a inocência, né, da idade ali, ela pensando nessa situação, mas o que eu queria destacar é quando ela vai falar lá dos leões, né? E aí essa ideia essa imagem lá, né, do Coliseu, dos cristãos que eram feitos de tochas vivas, né, sob a perseguição de alguns imperadores romanos, eram feitos de tochas vivas para iluminar a noite e tal, essa coisa toda. Ou então eram jogados aos leões, né, para serem comidos vivos, então. Mas uma coisa que ela diz aqui, ó, mas seu corpo, para espanto geral, não pegou fogo. Então essa ideia do fogo, juntando com a ideia, né, o tom geral do conto do fogo, associando aqui a questão de desejos sexuais, né, da lascívia, ela, pelo menos, ela não sofria desse pecado, digamos assim, ou queria se livrar de uma vez por todas desse pecado. E quando viram que ela não poderia ser tentada nessa área, foram lá e fizeram o que com ela? Deceparam a sua cabeça com a espada. Então, a morte ideal para ela. Olha, já que vocês não vão consumir, o meu corpo não se consome no fogo, então a única maneira que vocês têm de acabarem com a minha vida é cortando a minha cabeça. Quer dizer, ela tinha, sim, o desejo pela castidade aqui nesse caso, né? Pela pureza. Léo, a gente coloca... Sim. Leonardo. Desculpa, não, pode falar. A Gabriela, pode ir. É tudo Gabriela, então tá em casa. Vai lá, Marcos. Eu percebi essa inocência dela, né? Pensando nesse momento que ela fala dos leões, me lembrou muito em Gilead, quando o John Ames batiza os gatinhos. Eu automaticamente fiz essa relação, assim, uma história com a outra. Eu achei muito engraçado, só que ao mesmo tempo, assim, ó, que bonitinho, sabe? Foi isso, eu lembrei desse episódio, dessa inocência, assim, como uma chama a outra. É muito engraçado mesmo. Eu não penso que ela não lutava contra isso. Eu penso que ela lutava sim, mas ainda era muito nova. E isso porque o narrador diz o seguinte, ó, na página 84 aqui. Tinha de ser santa, profissão que incluía tudo o que se pudesse saber. No entanto, ela sabia muito bem que nunca seria uma santa. Não roubava nem matava. Então, ela não violava 2 dos mandamentos. Eu acho que o mandamento aí aparece muito forte. Não furtarás e não roubarás. Mas era mentirosa e preguiçosa de nascença, intencionalmente grosseira com quase todos e impertinente com a mãe. Então, ela cumpria 2 mandamentos e o restante não, porque a gente pode pensar, ela não honrava os pais, né? Além do mais, o pecado do orgulho, o pior de todos, a consumia. Então, eu penso que a questão dos mandamentos aparece bem forte aí nessa parte. Ela era cumpridora de 2, e do restante, ela não conseguia. Mas eu falo assim, do pecado contra a castidade, né? Que no caso seria o não adulterarás aí. Assim, pelo menos o que me
a impressão que fica para mim é que ela havia se decidido pela castidade. Então, é por isso que ela vai dizer, né, que nessa ideação que ela tem de um martírio, se queimassem o corpo dela, né, ela se imagina sendo martirizada, queimaram o corpo dela, né, atearam fogo, melhor dizendo, mas o fogo não conseguiu consumir o corpo dela, né? Ou seja, nessa área da castidade, né, do pecado contra a castidade, digamos assim, que ela estava guardada, por assim dizer. Eu entendo. Eu fiquei um tanto assim, porque diz o seguinte: vendo-se com pouca roupa numa grande arena iluminada. Tipo, querida, por que você estava se vendo com pouca roupa? Tinha que destacar isso? Não, mas porque os cristãos geralmente, eles eram atirados nus, né? Nas arenas, né? Ou com roupa minimamente vestidos. Então, sim. Bem, de início eu pensei nisso, mas logo lembrei de como os cristãos eram jogados, né? Pois não, Valéria? Eu entendi esse devaneio dela, né, esse surto imaginativo, assim como o fato dela se ter em tão alta conta. Ela se considerava como alguém super. Né? Então ela está imaginando aquela cena, todo mundo pega fogo, aí o leão vem atacá-la, ela é tão boa que converte o leão. Ela é tão especial que converte o leão. Aí depois tentam queimá-la, ela é tão boa que não conseguem queimá-la. Então é como se ela fosse alguém tão diferenciada, tão especial, que nada disso a atingisse. Né? E depois ela fica repetindo a cena várias vezes. E a cada um sempre retornava aos leões. Ela tem prazer nisso, dizer, olha, nada me atinge, nada me chega, porque a única coisa que vocês vão poder fazer para me matar é se vocês cortarem a minha cabeça. Né? Eu vi um tom de superioridade. E eu tenho que voltar de novo lá para o inglês, mas eu fiquei com a sensação que no final, aqui, quando ele diz, muitas vezes representou essas cenas da entrada do paraíso, e cada uma delas sempre retornava aos leões. Eu acho que lá dizia assim, em cada uma delas, os leões sempre iam para o céu com ela. Ela sempre entrava no céu com os leões. Então, ela era uma Marte capaz de converter até os piores, né, e os leões. Eu penso que a morte que ela dá para si mesma é a morte que ela deseja. Ela idealiza a própria morte. E eu concordo com o Valério, eu acho ela bem legalista, porque olha só, suas orações, quando não se esquecia delas, geralmente eram muito superficiais. Mas às vezes, se tivesse feito alguma coisa de errado ou ouvido música, gente, eu me identifiquei muito isso com ela, porque eu achava que música secular era pecado, ou perdido um troço, então você ora para Deus fazer você encontrar, meu Deus, quem nunca? Ou canta tipo 7 hinos de harpa para encontrar. Eu super fazia isso. E eu me lembrei disso, eu fiz, putz, que pirralha legalista, e eu me identifiquei com ela nisso. Vocês aí se revelando, né? Momento confessionário. Quando ela fala na oração, né? Senhor, obrigada porque eu não sou da igreja de Deus. Foi muito aquela cena do fariseu. Ela é uma mini fariseia, a menina. Tipo, obrigada porque eu não sou como eles. E também... Eu acho que o sobrenome dela era Farias. E aí, eu vou rir para não deixar no vácuo. Ninguém tem nenhum Farias aqui, não. E aí, outra coisa que eu acho interessante é como ela divaga. Assim, ela tem uma mente muito fértil, né? É uma coisa que o narrador deixa muito claro. E eu acho isso incrível. Eu acho que por isso que eu me apeguei tanto à personagem, porque é uma criança muito inteligente, realmente orgulhosa demais, soberba, mas com imaginação muito fértil, com devaneios bem realistas. Isso é muito interessante. E a parte quando a mente dela divagava, né, nas orações, eu acho que ela representa a pessoa legalista lutando para não ser, e principalmente no final, quando ela ora, né? Ajude-me a não ser ruim, ajude-me a não ser ruim. E quando ela
fica refletindo sobre os próprios pecados, mas ao mesmo tempo com aquele legalismo de imaginar realmente, como Valéria falou, que seria tão especial que o corpo não queimaria. E se a gente for trazer para essa metáfora que o Léo disse, pode ser até um legalismo dela de se achar melhor que as primas por ser casta, por não se interessar por garotos, não ficar se preocupando com essas coisas, e ela se achar superior e mais inteligente que as primas por conta disso. Gente, não sei. Léo, Pois não, Valéria, pode falar. eu não sei se vocês notaram como são superficiais as orações dela. Ela está ali contrita, fazendo as orações, né, rezando, dizendo credo. Aí, na sequência, diz assim, começou a todo e chegou ainda mais rápido ao final do credo, pendurando-se depois pelo queixo de cabeça vazia na beira da cama. Aí, lá na frente, quando ela ora e pede a Deus que não seja tão ruim, aí diz que ela ficou assim até esvaziar a cabeça. Então, é como se ela estivesse concentrada no momento e logo aquilo passa. Né? É um sentimento que dá e passa. Ela ora, aí de repente tem uma outra cena também que ela está fazendo uma oração e aí ela se distrai como se tivesse visto um menino, um cachorro, uma outra coisa. Ela tem uma intenção, mas não leva isso adiante. Né? Sempre, isso fica até com uma espécie de tom irônico, né? De que ela começa a ter um sentimento piedoso, mas logo na sequência isso vai embora, do jeito que chega, desaparece. Leonardo e o G+, eu não sei se faz sentido uma coisa sobre as meninas. Eu acho que essa personagem ela era rica, porque tem uma parte de uma fala dela com a cozinheira. Então eu sou um pouco tentada a pensar que as meninas também queriam um casamento por segurança. Lembrando que às vezes elas iam para o convento para se profissionalizar. E essa também não parece ser uma preocupação da menina, da personagem. Eu acho que também pela questão do status social dela. E me lembra um pouco Emma, Jane Austen, a forma soberba como Emma criticava o casamento ou se colocava. O casamento não é para mim, eu não preciso me casar. Entendi. Eu nunca li esse livro da Jane Austen, mas muito boa a observação, e talvez assim, ela pensasse que tipo, o casamento não era uma opção para ela, apenas porque por conta do seu status social, né? E não, talvez ela ainda não tivesse internalizado uma questão mais profunda aí, né? A questão do celibato propriamente dito. Mas, eu não sei se vocês repararam, uma coisa bem curiosa, quando a mãe dela vai levar as meninas de volta, né, para a cidade delas, e as meninas se lamentam, dizendo que estariam voltando para a masmorra, e coisa e tal, é que no carro, a menina vai no banco do carona, e a mãe vai com as duas meninas lá atrás. Não é estranho isso? Não seria mais óbvio, né, a mãe ir no banco do carona? É como se a mãe estivesse agora mais preocupada em proteger as sobrinhas, né, do que a própria filha. Mas é porque a menina não é vista como uma criança? Se a menina não é vista como uma criança, então o rapaz lá não oferece ameaça a ela. Eu vi assim. Mas eu acho... Não, tudo bem, Flanner e tal, mas eu pensei nisso, não, põe a criança na frente, eu vou com as moças atrás, porque não tem tanto perigo. Eu penso que aquela, nossa, garotas, não deu certo casar vocês agora, mas não fiquem tristes, eu tô aqui para vocês. Eu penso mais na perspectiva de que ela vê que as meninas de 14 anos precisam de mais cuidado próximo, de mais vigilância do que a filha dela de 12. Porque a mãe também dá a entender que confia na criança quando ela dá as opiniões, né? Tipo, de chamar os dois rapazes, ela escuta, ela diz, que ideia ótima. Então, ela acha a própria filha uma criança muito madura para a idade, com opiniões sensatas. Então, sentar no banco de trás com as duas mais velhas é porque elas
duas precisam realmente de um adulto por perto, enquanto a mais nova talvez não tanto. Eu fiquei olhando também pela perspectiva de que, providencialmente, Flane colocou essa menina no banco da frente, porque vocês lembram que ela ficou com o cabelo ao vento ali cair pelo rosto, né? Porque o carro era muito fedido dentro. E tem algo interessante aí, voltando lá, aquela ideia lá, Pedro, do sol e tal, que é quando ela olha, né? Olha ali, ó, com o cabelo ao vento ali cair pelo rosto, a menina podia olhar diretamente para o sol de marfim, que se encaixava no meio da tarde azul. Mas quando tirava dos olhos a proteção do cabelo, era obrigada a apertá-los bem para continuar olhando. Quer dizer, tem até uma frase de Lewis, C.S. Lewis, que ele diz que a luz não é algo para o que você olha, mas algo através do que você olha. Então me parece bastante nítido aqui, porque essa questão de ela não conseguir olhar diretamente para o sol, mas imagine a cena, né? O cabelo caindo no olho e fica meio que o sol meio quase tapado e você consegue olhar mais ou menos. Mas se você tirar o cabelo da frente, você vai ter que apertar o olho para a sua visão não ficar ofuscada pela luz, né, do sol. E é uma imagem que vai casar com o final, né, do conto, quando agora o sol já está se pondo, né? Essa enorme bola vermelha como uma hóstia empapada de sangue. Eu achei bem interessante isso. E quando elas voltam, né, agora sem as sobrinhas, né, sem as suas primas no caso, a mãe vai atrás no banco com a menina e o motorista vai sozinho na frente, o Alonso lá. E é nesse momento que a menina percebe que o Alonso ele tem 3 dobrinhas no pescoço, né, porque ele é muito gordo, e as orelhas dele eram pontudas quase como as de um porco. Então, assim, eu achei essa associação do porco, eu não achei à toa, com a associação também do carro ser fedido, tanto quanto o nono círculo do inferno e coisa e tal. Eu acho que esse camarada aí era meio também, já tinha 18 anos, né, então já mais experimentado e, enfim. Desculpa a comparação, mas acho que quem é do Nordeste sabe da música Carro Parado com Vidro Embaçado, Cuidado, Cuidado, Motel Disfarçado. Pode ter acontecido muita coisa naquele carro. São hipóteses bastante plausíveis, né? Haja visto aí o filme Um Diabo Nosso, como é? O Diabo de Cada Dia, né? Quem assistiu aí. Outra coisa que eu queria pontuar, que é bem antes do fim, é quando eu acredito que tem uma homossexualidade aí, nesse conto, especialmente quando acontece o seguinte, quando as meninas chegam, diz o seguinte: gostei de tudo, menos de você sabe o quê, né? E seu rosto assumiu uma expressão estranha, como se ela tivesse mordido alguma coisa do qual não sabia se gostava ou não. Eu fiquei assim, o que foi que aconteceu que ela ficou na dúvida, se gostava ou não? Eu tive a impressão de que ela conheceu algo e ela não soube se ela gostou ou não. Então, eu acredito que foi essa intimidade sexual. E a forma como a menina ganha a atenção delas é especificamente ao falar de coelhos. E o coelho representa muito essa questão da sexualidade, né? A gente pensando, por exemplo, na revista Playboy. E eu fico assim, por que não poderia ser outro animal? E olha só o que ela diz, a menina fala: uma vez eu vi uma coelha tendo filhotinhos. Isso não é nada extraordinário, mas isso prende a atenção das garotas, que inclusive são mais velhas que a própria menina. Então eu fiquei tipo assim, o que é que tem aí? Eu achei estranho elas com 14 anos não saber como é um parto. Porque talvez por elas serem da cidade grande, né? Mas porque é muito natural. Se tiver um animal por perto, você já criou um animal, você viu uma cachorrinha ter filhote, um gatinho ter filhote. Achei interessante elas terem ficado curiosas com isso. Eu não sei se eu estou forçando o entendimento, não sei se é porque eu estou pagando a disciplina de estudos culturais e, infelizmente, estou vendo tudo isso, que eu fui levada a pensar isso. Pode ser viagem minha. E talvez
elas não soubessem por causa da própria cultura, né? Na época isso era tudo muito escondido. As pessoas não falavam de coisas referentes à sexualidade, a nascimento. Então, o parto era escondido. Era uma educação mais moralista, né? Isso. Ou a pessoa estava dentro do curral, né? Muito da roça. Tanto que a própria menina que fala que viu o parto não viu. Ela fala aquilo para dizer que tem um conhecimento diferenciado das outras, mas não viu. Então, essas coisas eram muito, como é que chama? Isso é muito tabu, né? Muito pudor. Então, ninguém via o outro nu, ninguém via. Era tudo muito escondido. Ela vai dizer que a coelha pariu pela boca, né? Cuspiu os filhotes, 6 filhotes, ó. Coisa bizarra, né? Eu gatei nessa parte, porque eu realmente pensei que ela ia falar. Porque eu pensei, ela da roça, com certeza ela deve ter visto uma coelha parir, uma coisa muito natural, mas aí ela fala que saiu pela boca. Eu gatei nessa parte. Eu acredito também na hipótese, como eu falei, né? As meninas estão voltando de meia-noite para casa. Gente, não é normal. Mesmo no sul rural dos Estados Unidos, meia-noite é um horário bastante avançado já. E também quando elas mencionam, né, as coisas que elas trouxeram lá da feirinha lá do parque, né? Um revólver de plástico cheio de confeitos baratos e um gato de papelão pintado com bolinhas vermelhas. Talvez haja alguma insinuação aí de que, de fato, algo aconteceu. Tanto é que elas tentam esconder, digamos, essa informação da menina, né? Quando elas dizem uma para outra, né? Gostei de tudo, menos de você sabe o que é, né? Então, assim, tipo, não era pra menininha ouvir o que era essa coisa, né? Porque, afinal de contas, ela ainda não tinha idade para isso, ela era muito nova, tal. Elas consideravam ela muito pequena, né? Muito criança. Apesar de a diferença de idade ser de apenas 2 anos. E é incrível, gente. A gente tem primo e irmã, a gente sabe como é que é. O cara é mais velho 1 ano, já acha que, né? É o provedor do lar, já acha que um monte de coisa. Então, nada muito diferente do que essas coisas que aconteciam na década de 50, né? Nada mudou. Então, gente, é isso. Vocês têm mais coisas para falar? Falem agora ou calem-se para sempre. Não, Léo, eu acho que assim o que eu tinha para falar eu já falei. Parece que eu falei muito assim, né? Mas enfim. Falou pouco, mas falou bem. Alguém tem mais alguma consideração a fazer? Bem, a Flannery, eu acho que eu disse isso no início, né? Que a Flannery disse que esse conto era, o ponto principal era pureza, castidade e tudo mais. Eu acho que isso ficou bastante evidenciado aí, com tudo que vocês também trouxeram aí para abrilhantar aí a nossa reunião hoje. E Léo, só uma coisa, não sei se vocês falaram aí, até eu dei uma saída uma hora, é sobre o nome do cara, né, do rapaz, que é Alonso, né, Alonso. E esse é um nome italiano, né? Assim, eu acho que não há ninguém além dele com um nome que não americano, ou nome inglês. Então, acho que tem, não sei, talvez tenha alguma relação aí sobre... e ele é Alonso Myers, ou seja, ele provavelmente tem uma família meio ítalo, meio americana, assim. Ítalo-americana. Isso, e assim, para quem é católico nos Estados Unidos, os italianos, eles sofriam muito racismo de católicos irlandeses, de origem irlandesa, ou coisas do tipo. Então, talvez essa forma como o Alonso é retratado também é um pouco disso, de como, sei lá, isso é algo mais, assim, imanente, né? Vocês estavam num papo bem mais transcendente aí. Mas acho que é um pouco da cultura nos Estados Unidos na época, assim, de como os italianos, os descendentes italianos eram vistos, assim, também. Pensei que você ia associar a máfia e tal. Pois é, mas isso tudo aí vocês já sabem. O cara trabalhava numa frota de táxi, né? Sei lá. Se ele era um mula, de repente. Você sabe, ele botava uns caras lá no porta-mala, assim, os malucos enforcados. Talvez o carro fedesse por isso, né? Era muito defunto que o cara carregou.
sei lá. Mês, quer falar? Não, que talvez isso explique a descrição da Flannery a respeito dele. Talvez, tipo, ele não seja um criminoso exatamente, mas o fato dele ser italiano, ela fez essa descrição associando a sujeira, a falta de autocuidado mesmo, porque tipo, ele não tomava banho, era obeso. Eu associei muito mais a isso. Não sei se é porque quase todo mundo na minha família tem obesidade. Eu tenho um avô nesse peso, mais ou menos. Então, quando eu vejo essa descrição, eu fico... Mas ele toma banho, né? Toma. Pronto. Toma banho. Graças a Deus. Mas eu fiquei associando a uma descrição de Alonso como alguém descuidado, sabe? Tanto com o carro como consigo próprio. E talvez as orelhas de porco seja mais a isso do que a uma podridão moral, digamos assim. E a polícia que caguetou a polícia... Aliás, os pastores que caguetaram a polícia para fechar lá o... O que é que vocês acharam disso? Uma espécie de... Foi a demonstração da ignorância mesmo, como eu havia falado, né? De não... Assim, não, tipo, eu achei uma questão bem moralista, assim. Mas, assim, o que ela quis passar, talvez, na história foi como essa ignorância pode fechar, né? Assim, em lugares que a graça de Deus pode se manifestar, né? Um rolê meio graça comum, talvez, não sei. Ou tipo assim, né? Sei lá, o hermafrodita, Errado não. O hermafrodita, ele, digamos, pregou, digamos assim, uma mensagem, eu diria, evangelística, digamos assim, né? Mostrando ali que mesmo ele, né, um ser totalmente deformado, foi alcançado pela graça de Deus e tal. E, tipo, de repente, os pastores nem se deram ao trabalho de ouvir o que o cara falou. Ou o cara, ou cara, enfim, sei lá, cara ou coroa. Mas nem se deram o trabalho de ouvir o hermafrodita falar e simplesmente, não, censura isso aí porque são um pervertido aí, levantando o vestido para mostrar as partes íntimas. Enfim. A gente pode olhar por esse lado também, né? Essa questão do moralismo, como o Paulinho falou aí. Mais alguma coisa, gente? A propósito, qual é o nosso próximo conto? Negro artificial. O negro artificial. Esse é o favorito de muitos, né? Esse é o meu favorito. Eu acho que era o favorito da própria Flannery também. Eu acho que ela fala em algum lugar que esse era o conto favorito dela, que ela escreveu. Se ninguém tem mais nada a falar, vamos encerrar aqui a nossa reunião. Agradecer aí a presença de cada um de vocês, a perseverança, terem ficado até o fim aí. E quando eu tiver uma nova data, eu vou colocar no grupo aí pra gente se reunir. A semana tá um tanto complicada agora, né? Minhas segundas-feiras agora estão comprometidas com outra coisa. E a gente tá achando dificuldade aí de achar uma data mais propícia. Tá certo? Mas a gente vai colocar aí no grupo o dia da próxima reunião. Tá bom? Léo, tu faz assim, tu diz, quando chegar a hora de decidir, tu diz os dias que tu pode, e aí faz tipo, eu acho que tem como fazer uma enquetezinha no Telegram. Sim, eu sou tem. burro, gente. Mas, certo. Aí faz e fica, galera, vota. Aí o dia que mais pessoas puderem, inevitavelmente, é o melhor dia, né? Aham. Ok. Vamos orar então, gente, pra gente encerrar aqui esse momento. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos proporciona esse momento, Deus, para pensarmos, a partir da literatura, ó Deus, coisas que dizem respeito aos assuntos que nós estudamos, ó Deus, na Tua Palavra. A fruição, ó Deus, dos contos da Flannery, a maneira como nós procuramos enxergá-los, ó Deus, a partir de uma cosmovisão bíblica.
E também, ó Deus, a oportunidade que o Senhor nos dá de nos deleitarmos na história propriamente dita. Te agradecemos, ó Deus, por esse grupo, ó Deus, da gente, que cada um trazendo, ó Deus, uma perspectiva sobre o conto e, de certa forma, enriquecendo, ó Deus, a visão uns dos outros. Nós te pedimos, Pai querido, que o Senhor continue a nos proporcionar esses momentos. Que sempre, ó Deus, estejamos visando a Tua glória. Tudo quanto fizermos, ó Deus, seja visando a Tua glória. Ajuda cada um de nós, ó Deus, a pensar nessas histórias, a enxergar a manifestação, ó Deus, da Tua graça nos lugares mais improváveis. Assim como nós vimos na história de hoje, no Hermafrodita, até mesmo, ó Deus, num pequeno fariseu, mas que chega, ó Deus, à consciência de que as suas obras nada podem fazer por ele. São como trapos de imundícia. Que cada um de nós, ó Deus, seja esmagado, ó Deus, por essa verdade. De que as nossas melhores obras são como trapos de imundícia. Mas que possamos, ó Deus, confiar nas obras daquele que cumpriu a lei no nosso lugar, que é o Teu Filho Jesus Cristo. Nós te pedimos, Pai querido, que a nossa oração seja sempre a oração do reconhecimento, ó Deus, das nossas faltas. E um apelo, ó Deus, uma súplica à suficiência, ó Deus, da obra meritória de Cristo em nosso lugar. Te agradecemos porque o conto da Flannery, que nós analisamos hoje, nos deu essas pistas, em que pese, ó Deus, a doutrina diferente, ó Deus, que ela acredita em relação ao corpo do Teu Filho Jesus Cristo, ao seu sacrifício na cruz. Mas, essencialmente, ó Deus, nós acreditamos cremos que Flannery assim também cria que o sacrifício do Teu Filho é suficiente para expiar os nossos pecados, para nos reconciliar com o Senhor. Que seja essa, ó Deus, a nossa confissão para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Gente, foi um prazer. Tenham uma boa noite, um bom final de semana. Até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu. Ah, faltou o print, calma aí. Vamos tirar uma foto, né? Quem pode dar o print aí? Eu vou dar o print Peraí, aqui, deixa eu tá? abrir. Pera aí, que eu não liguei a câmera. Ah, ok. Posso dar o print? Faltam Ellen e Morgana, não sei se vão ativar a câmera. Dou-lhe um, dou-lhe dois. Olha o passarinho. Valeu, gente. Cuidado com os memes da Gabriela Gomes.